Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui na nossa escola bíblica dominical, através do YouTube, transmitindo de meio virtual, através da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão em Fortaleza. Então, desde o início dessa pandemia, que nós estamos, através desse meio de comunicação, trazendo as lições desse trimestre. Espero que os irmãos tenham acompanhado cada aula, cada momento que nós passamos aqui, nos trazem grandes edificações. E nosso tema desse trimestre é sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito da promessa. Então, aqueles que tiverem a revista, hoje nós vamos estudar a lição de número 6. Lição de número 6. E aqueles que não tiverem, podem abrir suas Bíblias no livro de Efésios, pois Efésios é a carta que nós estamos estudando durante esse trimestre. Estudamos na aula passada, iniciamos o capítulo de número 2, e hoje vamos dar continuidade. Vamos tirar grandes ensinamentos dados por Deus para nossas vidas. Nesse momento eu gostaria de fazer uma oração com você, para que Deus nos guie durante esse momento que vamos passar aqui. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Deus, por estar conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é que nos sustenta, o Senhor é que nos dá, Pai, a vida. O ar que respiramos vem de Ti, Pai. Obrigado, Senhor, por nos fazer, Pai, chegarmos até aqui, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abençoa, Senhor, a cada um que está ouvindo, Pai, este ensinamento. Toca no seu coração, abre sua mente, o seu entendimento para compreender o que tu queres. Me usa, Senhor, conforme a tua vontade. Me ensina a cada dia, Pai, para transmitir a tua palavra, as tuas verdades. Só tenho-te a graça, Senhor, por tudo. Entra na casa de cada um, no lar, abençoando, Senhor, desde o pequeno ao adulto, tomando, Senhor, de maneira geral, sua saúde, suas finanças, sua casa e sua família. Vai, Deus, guardando e levando a cada um de todos os males. Obrigado por tudo, só tenho essa graça, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje, lição de número 6. Nós vamos falar sobre a condição dos gentios sem Deus. Que condição é essa? Vamos estudar sobre o que é ser gentio. Vamos estudar sobre circuncisão. Então, temas bastante importantes para a nossa vida espiritual. Grandes ensinamentos podemos tirar de Efésios. E o nosso textuário se encontra em Efésios 2, versículo 11, que diz: Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios 2, 11. Verdade prática. Outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Herdeiros das promessas. Nossa leitura bíblica se encontra em dois textos da Bíblia Sagrada. Se encontra em Efésios 2, 11 e 12, e também se encontra em Romanos 4, 12 ao 14. Vamos iniciar a leitura em Efésios, que diz: Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Versículo 12. Que naquele tempo estáveis sem Deus, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora vamos ler Romanos 4, 12. Diz: E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão.
Versículo 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Qual é o nosso objetivo geral nesta lição? Nosso objetivo é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Vamos falar sobre a circuncisão e incircuncisão, o que é isso. Vamos falar sobre a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. E vamos falar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Então, Cristo nos salvou, Cristo nos libertou e nos deu uma nova vida. Então, os gentios, quem são esse grupo? Gentios são todos aqueles que não vêm da linhagem dos hebreus, não são judeus. Aqueles que se tornaram judeus de nascimento, ou seja, os seus pais eram judeus, então ele continua na linhagem dos judeus. Antigamente se chamava hebreu no Antigo Testamento. Hebreus e judeus são o mesmo grupo, são as mesmas pessoas, só mudou de nome. Mas a linhagem é o povo escolhido por Deus, a nação que iniciou ali com Abraão. Abraão é conhecido como o pai da nação. Por isso que muitas passagens falam sobre Abraão sendo o pai. Por quê? Porque Deus chamou Abraão e disse que ele seria um pai de uma grande nação. E que nação é essa? Os judeus. Então, toda a linhagem dos judeus partiu ali de Abraão. Então, nós vemos que os gentios eram todos aqueles nascidos de pais não judeus, ou até mesmo uma mistura. Um judeu se relacionava com um samaritano. Então, esse filho era chamado judeu. Samaritano também era gentil. Perdão, o judeu que se casava com o samaritano ou qualquer outro povo era uma mistura de raça. Então, se a raça, se a etnia não continuasse, a mãe sendo judeu e o pai judeu, aquele filho era considerado gentil. Então nós hoje somos considerados gentios, pois não viemos da linhagem dos judeus, mas nos tornamos judeus pela fé. E o apóstolo Paulo, ele é conhecido como o apóstolo dos gentios, pois a sua chamada foi para evangelizar, para anunciar o evangelho para além dos judeus, para além do povo que naquela época Jesus tinha ensinado que não era somente para os judeus a salvação, mas para todo aquele que crê. Então isso demorou muito tempo para as pessoas entenderem que o gentio também estava pronto a ser salvo, bastava eles entregar sua vida para Deus. Então os judeus não entendiam isso e eles não queriam de forma alguma que isso fosse verdade. Então foi necessário Deus mover pessoas, mover o Espírito Santo, batizando aqueles gentios no Espírito, para que eles entendessem que Deus queria salvar a todos, a todo que crê, não fazendo diferença entre judeu e entre gentio. Então, na presente lição, nós veremos que o autor de Efésios, quem é o autor de Efésios? Como nós já estudamos, Paulo, né? Então, Paulo, ele quer lembrar os gentios de que antes da regeneração, eles eram incircuncisos, ou seja, eles não tinham circuncisão e haviam experimentado 5 formas de privação. Então, aqueles que não eram circuncidados para o povo judeu,
eles estavam separados, estavam sem Cristo, estavam separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então, nos versículos que nós lemos, é bem claro de que antes da regeneração, não somente o judeu, mas os gentios e toda criatura, sem o novo nascimento, ela está totalmente separada de Cristo. Ela está alienada quanto à promessa. Ou seja, a promessa da vida eterna não se fez ainda concretizada na sua vida. Então, está sem esperança e sem Deus no mundo. Isso são as privações daqueles que não experimentaram a regeneração. Então, havia uma discussão muito grande sobre os gentios que estavam sendo salvos, pois o evangelho estava sendo anunciado e haviam pessoas que não eram da linhagem dos judeus sendo salvos. E os judeus queriam que esses povos, que essas pessoas se circuncidassem. E isso trouxe uma grande discussão no primeiro século. Então, é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Então, o primeiro ponto vai chamar sobre os chamados incircuncisão. O que isso significa? O conceito da circuncisão. A circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Então, hoje, se você lembrar, isso é conhecido como a cirurgia da fimose, onde a criança ela tem essa remoção feita de forma cirúrgica. Então, isso era prescrito na lei desde o Antigo Testamento, de que todo homem nascido da linhagem dos judeus, ao 8º dia, deveriam se circuncidar. Vamos ver Gênesis 17, 10. Gênesis 17, 10 diz assim: Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Então essa aliança Deus fez lá de Gênesis, lá com Abraão, Isaac e Jacó, conhecido como os patriarcas. Então, os patriarcas são Abraão, Isaac e Jacó. Patriarcas vêm de pai. Então, desde os pais da nação, já havia essa ordenança dada por Deus para ser um sinal daqueles que estavam sendo guardados pela aliança com Deus. Então, era um sinal de que pertenciam ao povo de Deus. O procedimento ele era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel, ou estrangeiros comprados a dinheiro. Então, além daqueles que eram nascidos de pais judeus, os filhos comprados, ou então escravos comprados, que havia esse direito de se tornarem agora também parte do povo, esses também deveriam ser circuncidados. Gênesis 17, 12 diz também: Da sua geração em diante, todo menino entre você deverá ser circuncidado. Então, ao 8º dia, todo homem, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros, que não forem descendentes de vocês. Então havia essa lei. Aqueles que viriam fazer parte do povo, esses eram os estrangeiros. Esses também deveriam ser circuncidados. Isso fazia parte da lei. Isso antes de Cristo vir. Todo aquele que era nascido, ele era circuncidado ao 3º dia. Ao 8º dia, perdão. Então, quem não era circuncidado era chamado de quê? Era chamado de incircunciso. Então, aquele que não era circuncidado era chamado incircunciso. Isso quer dizer o quê? Era excluído da aliança.
Ou seja, ele não tinha um sinal de que ele fazia parte do povo escolhido. A circuncisão ela tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Então, isso durante toda a história, durante Gênesis até a vinda de Cristo, isso era praticado. Isso era comum ao povo judeu. Então, fazia parte da aliança que veio da parte de Deus. Então, não foi Abraão que inventou a circuncisão, não foi homem, foi o próprio Deus que ordenou esse sinal. E qual é o seu significado? Significado religioso. O seu significado apontava para a santificação. Com a corrupção e as práticas idólatras, elas estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada. Então, essa foi uma maneira de Deus mostrar ao povo de que eles eram diferentes dos outros. A circuncisão ela simbolizava que o povo não era igual àqueles idólatras. Significava que a aliança era uma aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Então, vamos ver a referência de Êxodo. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Segundo livro da Bíblia, Êxodo 19, 5 e 6. Diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então serei a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás ao filho de Israel. Então, Deus queria um povo de propriedade exclusiva, ou seja, eu vou adorar a Deus e também a outros deuses, a Baal, a outros. Não. Deus queria que o povo o adorasse e o servisse, e não servisse a outros deuses, pois a adoração a outros deuses era abominação para Deus. Isso já estava bem claro, desde os 10 mandamentos, onde somente a Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Então, esse tem um significado de exclusividade, pois nós servimos somente ao único Deus verdadeiro. Então, era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Então, se tornou uma coisa muito religiosa entre aquele povo. Não somente porque Deus tinha mandado, mas isso eles começaram até a interpretar de uma maneira errada. Eles começaram a interpretar como eles sendo maiores do que os outros, como eles não podendo nem conversar, nem falar e nem comer com aqueles que não tinham sido circuncidados. Quando Jesus veio e começou a sentar, a comer com as outras pessoas, começaram a dizer que ele estava comendo com os pecadores, que ele estava comendo com incircuncisos. Por quê? Porque eles não se sentavam na mesa com quem não era judeu. Eles só se sentavam com aqueles que também eram circuncidados. Então, isso passou para um aspecto que Deus não queria. Deus não queria que fizesse acepção de pessoas. Deus queria, na verdade, era que aquele povo ele não se contaminasse com as coisas dos outros povos, com a idolatria, com a feitiçaria e com tantas outras coisas que os outros povos faziam. Como diz Atos 11, 2 e 3. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então, era como o versículo está falando, o partido. Era como se fosse um grupo que eles criticavam, que eles falavam, e falaram até de Pedro, dizendo que ele tinha entrado na casa daqueles homens. Por quê? Porque para eles, para aquelas pessoas, eles não eram dignos
de entrar na casa daquelas pessoas que não eram circuncidadas. Então, para eles, a salvação era só do judeu e de mais ninguém. Para aqueles mestres da lei, a salvação era o Messias que viria para salvar os judeus. Até hoje, eles esperam esse Messias que vai vir para resgatar somente o povo judeu. Então, nós vemos que isso nos traz ensinamentos e verdades que precisamos destacar sobre o que realmente é a circuncisão. Então, Paulo, ele veio justamente escrever em Efésios, distorcendo aquele ensinamento sobre a circuncisão. E não somente em Efésios. Paulo escreve em várias cartas, desfazendo o que as pessoas entendiam de que o judeu ele não precisava mais se circuncidar, porque ele já tinha sido circuncidado quando nasceu. Mas todo aquele que se convertesse, esse agora poderia até participar com os judeus, mas aquele gentio que se converteu ao cristianismo, ele deveria ser circuncidado. Mesmo depois de adulto, mesmo depois de velho, ele só poderia participar se ele se circuncidasse. E é isso que Paulo vem defender, que não existe mais isso. Não existe mais essa ideia de que todos precisam ser circuncidados, que só vai ser salvo aquele que se circuncidar. Então, os judeus estavam colocando essa ideia para que todo aquele que viesse a ser salvo, a participar junto com os judeus, fossem circuncidados. Então, o ponto 3 ele vai falar justamente sobre a circuncisão do coração, que é justamente essa circuncisão que o apóstolo Paulo destaca. O apóstolo Paulo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. E agora a circuncisão não é mais por mãos humanas. A circuncisão agora deveria ser de coração, ou seja, deveria ser uma circuncisão completa espiritualmente e não fisicamente. Ou seja, tanto judeu como gentio deveria ser circuncidado pelo coração. O que isso significa? A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa da carne, mas de dentro, do espírito, como diz Romanos 2:29, no interior, aqui é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então a verdadeira circuncisão não é da carne, mas é do espírito. Não é uma operação física, mas espiritual. Isso feita através do Espírito Santo. Assim, em Cristo, o sinal de que pertence a Deus não é circuncisão nem a incircuncisão, mas sim uma nova criatura. Então, o novo nascimento, esse é o sinal de que você foi circuncidado, quando o Espírito Santo começou a entrar e habitar na sua vida. Então, a circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Como diz Gálatas 5, 2 e 3. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De modo que declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Então, no tempo de Cristo, Cristo completou toda a lei. Jesus veio e completou a lei e iniciou um novo período, iniciou o período da graça. Então a lei foi completa em Cristo, pois nenhum homem é capaz de cumprir toda a lei, somente Cristo Jesus.
Então a lei ela veio para dar um norte, para orientar o povo, para o povo seguir, obedecer e praticar aquilo que tinha ordenado. A lei agora, ela não foi extinguida, porque existem pessoas que ensinam que você não precisa mais estudar o Antigo Testamento, pois o Antigo Testamento é o tempo da lei. Tudo que está lá não serve mais. Não é isso. Não é isso que a Bíblia diz, não é isso que Deus quer que a gente aprenda. Pois a lei, ela veio como um sinal de que a graça agora completou o que a lei fez. Ou seja, Jesus, ele ensinava baseado na lei. Tudo que Jesus ensinou, ele dizia, assim como disse Moisés, assim como estava escrito. Se você observar na tentação, onde Satanás tentou a Jesus no deserto, Jesus rebateu com base na lei. Não tentarás o Senhor teu Deus. Isso está escrito no Antigo Testamento. Somente a Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Está lá no livro de Êxodo. Então, toda a base da doutrina, ela se baseia nos ensinos também do Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele vem complementar o Antigo. Não são duas coisas completamente separadas. Não. Nós estudamos o Antigo e estudamos o Novo Testamento. Então, a nossa doutrina ela é baseada também nos ensinos da lei, mas não mais numa lei que era justamente para você matar um bezerro, oferecer em holocausto o seu sangue. Não, isso não é mais preciso, pois Cristo ele já completou esta lei. Quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, foi um simbolismo de que não havia mais separação entre Deus e os homens. Não era mais necessário o sumo sacerdote entrar uma vez no ano no Santo dos Santos e oferecer o holocausto, pois Jesus foi oferecido uma vez por todas. Então, Paulo está escrevendo em Gálatas dizendo isso, que se vocês acham que para servir a Deus precisam ser circuncidados, então vocês precisam também ser obrigados a cumprir toda a lei. Ou seja, vocês precisam voltar a oferecer sacrifício, precisam voltar a fazer tudo que a lei dizia. Então, isso não era mais necessário. A circuncisão da carne não fazia mais sentido. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Então, houve o primeiro concílio. Esse concílio era a reunião com mestres, com os apóstolos, para discutirem aspectos da teologia e também aspectos da salvação. Como diz Atos 15, 5 e 6. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar esta questão. Então, foi uma grande discussão. Por quê? Porque os fariseus queriam, de qualquer forma, dizer que os gentios deveriam, ao começar a participar das reuniões, deveriam começar também a ser circuncidados. E Paulo defendeu e disse que não era necessário. Então, a deliberação dos apóstolos sobre o assunto e sobre a orientação do Espírito Santo. Atos 15, 28 e 26, 29. Então, observe que estamos lendo muitas passagens de Atos. Por quê? Porque Efésios, ele também se contextualiza em Atos, pois Atos vem contar sobre a história da igreja, sobre a história dos apóstolos, sobre a história dos atos feitos através do Espírito Santo. Então, Atos é um livro histórico. Então, vamos ver Atos 15, 28 e 29. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós
não impor a vocês nada além das seguintes exigências. Então, qual era a exigência dada para os gentios que saíram do paganismo, saíram das suas religiões e agora estavam fazendo parte do cristianismo? Abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Então eles se reuniram e acharam por bem que não fazia sentido mais essa circuncisão na carne. Não era obrigado agora ser circuncidado todo aquele que fosse fazer parte do cristianismo, mas era necessário agora eles se santificarem. Então, o que os apóstolos falaram é aspectos da santificação. Quando fala sobre comida sacrificada aos ídolos, por quê? Porque eles não deveriam mais fazer parte daquelas festas pagãs, não deveriam mais fazer parte daquele culto pagão que era oferecido àqueles ídolos, onde eram feitos banquetes, sacrifícios, até sacrifício de crianças era feito, onde às vezes crianças recém-nascidas eram mortas como um símbolo de sacrifício àqueles deuses, deuses pagãos que não traziam nenhuma verdade, tudo mentira. Então eles deveriam se afastar, não deveriam se envolver em nenhum tipo de imoralidade sexual, e isso era conselhos para que eles viessem a se santificar. Então, passou a enfatizar a nova aliança, como diz Filipenses 3:3. A circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Então agora é a circuncisão do coração. É quando você firma uma aliança com Deus. Quando você aceita Jesus, ali você não está só levantando sua mão, você não está ali somente dizendo de boca para fora, eu aceito a Jesus. Não, você está dizendo, eu formo agora uma aliança. Eu formo agora esse pacto. É igual a um casamento. Você ali, você tem a sua aliança para simbolizar que agora você tem um pacto com aquela pessoa. Você vai se tornar fiel a ela. Então, assim também é quando você aceita Cristo. Você se torna fiel a Ele, exclusivo. Você não vai mais servir a outro Deus. Você confia que somente Deus é o Deus verdadeiro. Então, isso é a aliança através do novo nascimento, a circuncisão do coração. Então, esse é o ponto 1. O ponto 1 era para esclarecer esses aspectos sobre o que é circuncisão, como era feito e como nós devemos entender hoje que a circuncisão é agora a nova aliança. Quando você aceita Cristo, o Espírito Santo começa a habitar na tua vida e você começa a procurar se santificar cada dia mais. Ponto 2 é falar sobre estranhos ao concerto da promessa. Nós vemos que em Efésios 2:12 diz, nessa parte o apóstolo ele enfatiza dizendo, naquele tempo, ou seja, antes do novo nascimento, vocês estavam sem Cristo. Quando ele fala, vocês quem? Vocês os gentios. Estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Ou seja, o gentio não podia fazer parte das reuniões do culto que o judeu fazia. Agora não. Agora eles começavam, a judeu e a gentil, sentarem lado a lado e conversarem. Isso foi possível através do cristianismo. E estranhos ao concerto da promessa. Estranhos ao que? Separados. Estavam longe da promessa. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo, estavam sem Cristo, eram homens pagãos. Como diz Gálatas 3:29. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino, de alienados da promessa por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Veja só, éramos o que? Separados, éramos estranhos,
éramos alienados. Essas palavras querem dizer o quê? Que nós não fazíamos parte da promessa. Nós não éramos herdeiros. Nós, quem? Gentios. Todos nós somos gentios. Todos nós fomos adotados como filhos por Deus. É como fomos enxertados na oliveira. É como que nós fôssemos um ramo separado e Cristo nos enxertou na oliveira, nos colocou lá e agora a raiz, que é Cristo, nos dá a vida. Então, nós vemos que por meio do sangue de Jesus, nós agora temos a vida. E também nos tornamos herdeiros da promessa. A promessa da nova Canaã também agora faz parte da nossa vida. Nos tornamos herdeiros dessa promessa. Então, isso é a maravilhosa graça. Isso só foi possível através do amor de Deus. Então, quando se fala que estávamos estranhos, separados, é porque sem Cristo nós não temos a promessa. Sem Cristo nós não temos a vida. Sem Cristo estamos longe. Mas quando somos salvos por Deus, nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E estamos esperando essa tão maravilhosa promessa. Ponto 3. Sem esperança e sem Deus. Estávamos assim. Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Muitos, eles cultuavam a outros deuses. Mas quando fala sem Deus, observe que esse D é com D maiúsculo. Então, quando se fala sobre o Deus verdadeiro, o nosso Deus, ele sempre é tratado como uma pessoa, um D maiúsculo. Então, eles estavam sem Deus, nós estávamos sem Deus. Mesmo que a pessoa estava servindo a outros deuses, servindo aos santos, servindo a imagem e escultura, isso não era o Deus verdadeiro. Mas agora estamos servindo ao único e verdadeiro Deus. Ao contrário, eles eram politeístas. Então, aqueles que estavam se convertendo, um dos medos da igreja era que eles começassem a trazer o paganismo para dentro da igreja. Então, isso aconteceu muito anos depois, quando o país romano, a corte romana, começou a querer colocar dentro da igreja paganismo, idolatria, outros deuses para serem adorados. Foi aí que surgiu a reforma protestante. Por quê? Porque homens e mulheres que estavam conforme a vontade de Deus não aceitaram. Disseram que não tinha essa adoração a santos, que não tinha essa coisa que eles queriam colocar dentro da igreja. O paganismo, a idolatria, o politeísmo. Então nós vemos que um dos medos dos apóstolos era isso, que a pessoa que é gentil, que ela vivia a sua vida no mundo, vivia a sua vida com idolatria, adorando a vários deuses, se convertesse ao cristianismo e o cristianismo se tornasse só mais um deus. Ah, eu já sirvo a 10 deuses, eu vou servir a mais um. Não, o cristianismo não é isso. Não é servir mais um deus. É deixar todos aqueles falsos deuses de lado, as esculturas de lado, e agora servir ao único Deus. Então, politeísmo quer dizer isso. Poli vem de muitos. Então, politeísmo quer dizer que eles adoravam a vários deuses. Deus Sol, Deus Lua, tudo eles diziam que era um Deus. Então, havia altares a vários deuses. E Paulo, muitas vezes, ele chegava e mostrava que aquelas esculturas, aquelas imagens, elas não traziam nenhuma esperança, não traziam nenhuma verdade. Eram altares a deuses que não existiam. Então isso foi uma das coisas
que os apóstolos enfrentaram bastante na pregação do evangelho naquele tempo. Era a idolatria. Muitos povos eram idólatras, serviam a outras divindades. Então, eles acreditavam e adoravam a muitos deuses. Isso em Efésios também havia o templo erguida à deusa. Haviam templos, haviam esculturas, imagens por toda a cidade. Então, Efésios também era uma cidade pagã. O meio do comércio de Efésios era a compra das imagens, era aqueles templos imensos construídos para que os turistas viessem e servissem aqueles deuses que estavam ali. Então, Paulo sofreu bastante para pregar o evangelho em Éfeso e em tantas outras cidades daquela época. Então, assim, por meio do paganismo, eles estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Alienados, estavam longe, mas o evangelho veio e tirou eles do paganismo, tirou eles do politeísmo, e eles agora servem a um único Deus. A idolatria saiu, houve mudança de vida. Então o cristianismo é isso. Não é mais um Deus a ser servido, é o único Deus que deve ser adorado e servido. Então, a antiga condição dos gentios era lamentável. A nossa condição era lamentável. De todo homem, pois todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Desprovidos de esperança, não tínhamos esperança, não tínhamos vida em nós mesmos. E sem Deus na vida, caminhavam a passos largos para a perdição e ao inferno. Essa era a nossa condição. Estávamos andando para a perdição, mas Deus nos chamou. Deus nos deu a oportunidade de sermos salvos. Então, é como se nós estivéssemos caminhando e lá na frente tivesse um abismo. E Deus nos chama, e aqueles que se convertem, ou seja, aqueles que voltam, esses alcançam a salvação. Mas aqueles que não querem dar ouvidos, continuam andando para o inferno, andando para o abismo. E o nosso dever é o quê? É também chamar essas pessoas para que elas escutem e deem a volta e fujam do abismo. O abismo está lá, está na sua frente. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois. Mas um dia, se a pessoa continuar andando, ela vai cair no abismo. Mas se ela der a volta, se ela se converter, ela alcança a promessa, ela alcança a salvação. Então, esse era o principal assunto que tínhamos a tratar hoje. No outro tempo, nós éramos incircuncisos. Então, nós éramos longe de Deus, afastados do Deus verdadeiro, excluídos da aliança. A aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac e com Jacó e com tantos outros desde o Antigo Testamento até Cristo Jesus. Estávamos excluídos, mas Jesus, através da salvação, nos fez agora herdeiros dessa aliança. Agora fazemos parte da aliança de Deus. Nós não fomos um segundo plano. As pessoas querem ensinar dizendo que Jesus tinha um plano de salvar os judeus, mas como os judeus não quiseram, menosprezaram Jesus, disseram que não queriam, então Jesus foi lá e disse, não, já como o judeu não quer, eu vou dar a oportunidade para o gentio. Não foi assim. O plano de Deus, ele é único. Deus conhece tudo desde o passado, presente e futuro. Então, nós já estávamos no plano de Deus. Desde a fundação do mundo, Deus já não tinha nos escolhido. Então, não existe a opção B. Não foi o segundo plano, mas já estava no plano de Deus colocar nós, os gentios, dentro da aliança, dentro da promessa, fazendo parte da promessa de Deus. Então, um dia, porém, o amor de Deus entrou nos nossos corações e nos circuncidou. Fomos circuncidados no momento que aceitamos a Cristo. Agora nos aproximamos de Deus
incluindo-nos na esperança da promessa. Revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Então, a nossa vida mudou por completo. Aquilo que vivíamos num pecado, desagradando a Deus, agora vivemos a nossa vida totalmente para Deus. Então, esse era o intuito da lição de hoje. Então, que possamos, durante a semana, refletirmos e estudarmos o livro de Efésios. Nós estamos encerrando o capítulo 2, vamos iniciar o capítulo 3 e assim vamos estar estudando os 6 capítulos de Efésios para que possamos ser edificados. Então, que nós possamos estudar também as leituras bíblicas, pois se você observar na revista, nós temos cada dia uma leitura para se fazer. E essas leituras, elas trazem edificação para a nossa vida. Então, durante esses tempos de pandemia, durante esses tempos que nós nos afastamos do nosso encontro com os irmãos, mas não nos afastamos da igreja, pois a igreja somos eu e você. Então, estude o livro de Efésios. Qualquer dúvida, você pode falar, perguntar. Não podemos responder agora, ao vivo, mas deixe o seu comentário no vídeo, ou então envie uma pergunta pelos meios de comunicação, um telefonema ou WhatsApp, e que nós vamos procurar tirar qualquer dúvida que tenhamos. Se eu não souber, eu procuro o pastor, e assim a gente vai tirando as dúvidas dos irmãos, para que assim nós possamos ser edificados através da escola bíblica dominical. Então não deixe de estudar durante esses dias. Então essa era a lição de hoje, sobre qual era a nossa condição sem Deus. Então, uma das perguntas que eu vou deixar para os irmãos é: o que é circuncisão? Então, deixe o seu comentário ou procure na revista ou em qualquer lugar o seu significado. O que é circuncisão e o que significa para nós hoje a circuncisão. Amém? Então essa era a lição de hoje. Espero que os irmãos tenham entendido. Amém? Aqui agradeço a oportunidade em nome de Jesus.